assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damian Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damian acabou preso e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Damian tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damian chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama para treinar, apresenta gente importante. Mas Damian não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia. O dia que mudou tudo. E quando Damian finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou para brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damian vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damian finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damian Anderson. E eles não eram só amigos, não. Damian era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damian que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damian fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Damian reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz: senti sua falta, e aquele olhar que esconde: você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Damian, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado. Tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira. Brilha como quem pensa: isso podia ter sido meu.
Dame diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Dame quer pular etapas. Ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio. Apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir. Mas dá para sentir que Dame não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Dame, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido. Ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada. E ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que está tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Dame deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Dame quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com um abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Dame é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação. O cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade, enxerga que tem veneno nesse conto. O Dame começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Dame sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Dame fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Anne, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Dame, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Dame tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Dame, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva, tudo isso começa a se misturar. E finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso. Que essa luta não é sobre boxe. É sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Dame de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damian Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão.
Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damien acabou preso e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Damien tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damien chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama para treinar, apresenta gente importante, mas Damien não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia, o dia que mudou tudo. E quando Damien finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou para brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damien vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damien finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damien Anderson. E eles não eram só amigos, não. Damien era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damien que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damien fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Damien reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Damien, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira. Brilha como quem pensa, isso podia ter sido meu. Damien diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Damien quer pular etapas. Ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio. Apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir. Mas dá para sentir que Damien não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Damien, mas com o próprio Adonis.
Ela conhece o marido. Ela sabe quando ele tá segurando alguma coisa pesada. E ele tá segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que tá tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Dame deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Dame quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com um abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Dame é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação. O cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade, enxerga que tem veneno nesse conto. O Dame começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Dame sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Dame fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Anne, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Dame, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Dame tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Dame, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva... Tudo isso começa a se misturar. E finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso. Que essa luta não é sobre boxe. É sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Dame de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damian Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damian acabou preso e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Dame tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damian chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama para treinar, apresenta gente importante. Mas Dame não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo.
quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia, o dia que mudou tudo. E quando Damian finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou pra brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real pro Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damian vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damian finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damian Anderson. E eles não eram só amigos, não. Damian era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damian que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damian fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Damian reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Damian, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem tá tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira. Brilha como quem pensa, isso podia ter sido meu. Damian diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Damian quer pular etapas. Ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio, apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir. Mas dá para sentir que Damian não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Damian, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido. Ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada. E ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que está tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Damian deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Damian quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais.
É aqui que a história começa a empurrar o Adonis para o limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com um abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Damien é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação. O cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade, enxerga que tem veneno nesse conto. O Damien começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Damien sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Damien fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Ann, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Damien, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Damien tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Damien, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva... Tudo isso começa a se misturar, e finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso, que essa luta não é sobre boxe, é sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Damien de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damien Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damien acabou preso e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Damien tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damien chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama pra treinar, apresenta gente importante. Mas Damien não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia. O dia que mudou tudo. E quando Damien finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou pra brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damien vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damien finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor.
É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damien Anderson. E eles não eram só amigos, não. Damien era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damien que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damien fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Damien reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática, é simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Damien, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira, brilha como quem pensa, isso podia ter sido meu. Damien diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Damien quer pular etapas, ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio, apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir, mas dá para sentir que Damien não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado, não só com o Damien, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido, ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada, e ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que tá tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Damien deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Damien quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Damien é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação, o cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade enxerga que tem veneno nesse conto. O Damien começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais,
Ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto Damon sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Damon fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Anne, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Damon, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Damon tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Damon, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva... Tudo isso começa a se misturar. E finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso. Que essa luta não é sobre boxe. É sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Damon de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damon Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damon acabou preso e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Damon tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damon chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama pra treinar, apresenta gente importante. Mas Damon não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia. O dia que mudou tudo. E quando Damon finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou pra brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damon vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damon finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damon Anderson.
E eles não eram só amigos, não. Damien era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damien que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damien fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Damien reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Damien, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira. Brilha como quem pensa, isso podia ter sido meu. Damien diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Damien quer pular etapas, ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio, apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir, mas dá para sentir que Damien não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Damien, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido, ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada. E ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que está tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Damien deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Damien quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Damien é chocante. Não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites. E quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação. O cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade, enxerga que tem veneno nesse conto. O Damien começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Damien sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Damien fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Ann,
ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Damien, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Damien tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Damien, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva, tudo isso começa a se misturar. E finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso. Que essa luta não é sobre boxe. É sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Damien de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damien Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damien acabou preso, e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Damien tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damien chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama para treinar, apresenta gente importante, mas Damien não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia, o dia que mudou tudo. E quando Damien finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou para brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damien vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damien finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damien Anderson. E eles não eram só amigos, não. Damien era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damien que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damien fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada.
Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Dame reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Dame, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira, brilha como quem pensa, isso podia ter sido meu. Dame diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Dame quer pular etapas, ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio, apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir. Mas dá para sentir que Dame não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Dame, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido, ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada. E ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que tá tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Dame deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Dame quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Dame é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele, mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação, o cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade enxerga que tem veneno nesse conto. O Dame começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Dame sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Dame fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Anne, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Dame, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Dame tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Dame, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta, o ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva,
Tudo isso começa a se misturar. E finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso. Que essa luta não é sobre boxe. É sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Dame de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damian Anderson. E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damian acabou preso, e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Dame tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damian chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama para treinar, apresenta gente importante, mas Dame não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia, o dia que mudou tudo. E quando Damian finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou para brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damian vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damian finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damian Anderson. E eles não eram só amigos, não. Dame era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damian que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Dame fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Dame reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Dame, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira, brilha como quem pensa.
Isso podia ter sido meu. Dame diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Dame quer pular etapas. Ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio. Apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir. Mas dá para sentir que Dame não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro. Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Dame, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido. Ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada. E ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que está tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega o momento decisivo. Dame deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Dame quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Dame é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação. O cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade, enxerga que tem veneno nesse conto. O Dame começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Dame sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Dame fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Anne, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Dame, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Dame tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Dame, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva... Tudo isso começa a se misturar. E finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso. Que essa luta não é sobre boxe. É sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Dame de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. A gente encontra o Adonis Creed já no auge da carreira, vivendo aquela vida que muita gente sonha. Casa bonita, família redondinha, uma filha super carinhosa e ele ainda por cima se aposentou do ringue no topo, com a sensação de missão cumprida. Sabe quando a vida parece enfim entrar num ritmo tranquilo? Pois é. Só que o mundo do boxe nunca deixa ninguém quieto por muito tempo, principalmente quando tem pendências do passado que nunca foram resolvidas. Tudo parece ir bem, até que um dia, saindo assim como quem não quer nada, Adonis dá de cara com alguém que ele não via desde a adolescência, Damian Anderson.
E ele não é só um conhecido antigo, ele foi praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, sonharam juntos, passaram por aperto juntos. Mas num dia tudo deu errado. Damien acabou preso e Adonis seguiu a vida, alcançando tudo o que eles dois tinham sonhado. Só que agora, Damien tá de volta. Não só com aquele sorriso meio amigável, meio estranho, mas com um brilho no olho que diz claramente: eu quero a minha parte. Damien chega dizendo que só quer uma chance, uma oportunidade, um espaço para provar que ainda tem o que oferecer no mundo do boxe. Só que conforme ele vai se aproximando, dá para sentir que não é só isso. A vontade dele é profunda, intensa, quase desesperada. E quando alguém carrega isso dentro de si por tanto tempo, a chance de virar rancor é enorme. Adonis tenta ajudar do jeito certo. Abre portas, chama para treinar, apresenta gente importante, mas Damien não quer só ser mais um no ginásio. Ele quer o topo. Quer a vida que ele acha que teria tido se não tivesse sido preso naquele dia, o dia que mudou tudo. E quando Damien finalmente tem sua chance no ringue, ele mostra que não voltou para brincar. A luta dele tem raiva, tem lembranças e tem sentimento entalado. E quando ele finalmente explode tudo isso, vira um problema real para Adonis. Porque aí o conflito não é mais só esportivo, é pessoal, é íntimo, é inevitável. Damien vai conquistando mais espaço, mais atenção, mais fama, enquanto Adonis vai percebendo que fugiu por tempo demais de uma história que precisava ser encarada de frente. Não tem como continuar vivendo a vida perfeita enquanto alguém do seu passado fala alto demais. E quando Damien finalmente provoca Adonis publicamente, chamando ele para lutar, não só com palavras, mas com aquele veneno guardado por anos, fica claro que não tem mais volta. A luta final não é apenas para ver quem é o melhor. É sobre libertar dois garotos que ficaram presos lá atrás num erro que mudou seus caminhos. É sobre dois homens que precisam resolver algo que dói neles desde a infância. É sobre deixar o passado parar de ferrar o presente. Creed 3 constrói esse clima com força, emoção e com aquelas cenas de luta que fazem você quase sentir o impacto dos golpes. Mas o mais forte aqui nem é o soco, é o que está por trás dele. Feridas antigas, medos, arrependimentos e uma amizade quebrada que só encontra cura quando os dois finalmente se encaram. Para entender a bomba emocional que explode, a gente precisa voltar lá atrás, quando Adonis ainda era só um garoto cheio de raiva guardada, vivendo naquele mundo meio duro, meio bagunçado, tentando achar algum tipo de direção. Era nesse cenário que ele tinha uma das poucas pessoas que realmente faziam sentido na vida dele, Damien Anderson. E eles não eram só amigos, não. Damien era aquele tipo de irmão que a vida coloca no seu caminho quando você mais precisa. Os dois criaram sonhos juntos, bateram de frente com o mundo juntos e acreditavam que um dia iam subir no ringue e conquistar alguma coisa grande. Só que tudo isso foi interrompido do pior jeito possível. Numa noite que era para ser normal, acontece a confusão que muda tudo. Um cara provoca, Adonis perde o controle, a briga começa, a situação escala rápido demais e quando a polícia chega, é Damien que leva a pior. Ele que puxa a arma para defender Adonis, ele que vira alvo, ele que acaba preso. E aí o futuro que os dois tinham desenhado juntos simplesmente racha ao meio. Adonis foge, segue a vida, encontra apoio, cresce no boxe e Damien fica preso, vendo tudo acontecer do lado de fora, sem poder fazer nada. Anos depois, quando a vida do Adonis está toda ajeitada, cinturões conquistados, carreira sólida, aposentado no auge, casado com Bianca, sendo pai presente da Amara, é que o passado resolve voltar. Damien reaparece. E não é uma chegada grandiosa, cheia de música dramática. É simples, seca, quase desconfortável. Ele tá lá, encostado no carro, magro, marcado pelo tempo, com aquele sorriso que diz, senti sua falta, e aquele olhar que esconde, você me deixou para trás. A primeira conversa entre eles é cheia de camadas. Adonis tenta fingir naturalidade, tenta recuperar o jeito com o antigo amigo. Damien, por outro lado, fala pouco, observa tudo, como quem está tentando entender o mundo novo em que Adonis vive. A casa grande, a rotina perfeita, o treinamento organizado, tudo isso brilha nos olhos dele, mas não como quem admira. Brilha como quem pensa, isso podia ter sido meu. Damien diz que só quer uma oportunidade, uma chance. Ele treinou durante anos na cadeia, sonhando em voltar pro boxe. E isso é verdade, mas também é verdade que ele não quer começar do zero. Ele acha que perdeu tempo demais, acha que merece algo grande logo de cara. E aí você vê a primeira rachadura surgir entre os dois. Adonis tenta ajudar, mas tenta dentro das regras, dentro do sistema. Damien quer pular etapas. Ele quer recuperar os anos que perdeu de uma vez só. Mesmo assim, Adonis o leva para o ginásio. Apresenta para o pessoal, coloca ele para treinar, mostra portas que poderiam se abrir. Mas dá para sentir que Damien não está satisfeito. Ele observa cada detalhe, mede cada pessoa e, principalmente, ele olha para a vida que Adonis tem com uma mistura de admiração e amargura. É aquele tipo de olhar que não diz nada, mas grita por dentro.
Enquanto isso, Bianca percebe que tem algo errado. Não só com o Dame, mas com o próprio Adonis. Ela conhece o marido. Ela sabe quando ele está segurando alguma coisa pesada. E ele está segurando muita coisa. Culpa, medo, segredos. Só que, como sempre, ele tenta resolver tudo sozinho. Tenta fingir que está tudo bem, tenta passar por cima. Só que isso no Creed 3 não funciona. O passado não aceita ficar quieto. E aí chega um momento decisivo. Dame deixa claro que quer lutar. Não quer ser treinador, não quer ser sparring, não quer ser coadjuvante. Ele quer o cinturão, que é o nome dele gritado no ginásio. Quer provar que ainda pode ser o campeão que ele e Adonis acreditavam quando eram garotos. E o mais tenso é que a gente percebe que por trás dessa vontade existe uma fornalha queimando. Anos de ressentimento, de se sentir esquecido, de ver o amigo brilhar enquanto ele apodrecia na prisão. Dame quer justiça, mas também quer vingança. E essa mistura é perigosa demais. É aqui que a história começa a empurrar o Adonis pro limite, porque agora ele vai ter que encarar aquilo que evitou por tanto tempo, o passado que ele abandonou e a pessoa que ele deixou para trás. E esse reencontro não vem com abraço e paz, vem como um aviso. Essa história ainda não acabou. A vitória do Dame é chocante, não pela vitória em si, mas pela forma como ela acontece. Ele luta sujo, ele provoca, ele machuca, ele ultrapassa limites, e quando o sino bate, ele levanta o braço como se o mundo tivesse devolvendo o que tirou dele. Mas o olhar dele diz outra coisa. Isso aqui é só o começo. De um lado, a mídia abraça o novo campeão como uma história de superação. O cara que saiu da prisão e conquistou o cinturão. Mas quem olha de verdade, enxerga que tem veneno nesse conto. O Dame começa a dar entrevistas falando como se tivesse conquistado tudo sozinho, como se Adonis nunca tivesse feito nada. E mais, ele começa a insinuar que Adonis tem medo dele, que sempre teve, que nunca acreditou de verdade no seu talento. E essas provocações mexem fundo demais. Enquanto o Dame sobe, Adonis desce. Não profissionalmente, afinal ele está aposentado, mas emocionalmente. Ele se fecha, ele se cala. Ele tenta ignorar tudo, mas é impossível. O passado virou notícia, o nome dele está sendo jogado no ventilador. E ele sabe que parte do que o Dame fala vem de uma verdade que dói, o fato de ele ter fugido daquela noite. Bianca tenta ajudar, como sempre. Ela conversa, tenta entrar na cabeça dele, tenta abrir o que está guardado. Mas o problema do Adonis é justamente esse. Ele não fala. Ele segura as emoções até quase explodir. E agora essa bomba interna está prestes a estourar, porque além da pressão da mídia, ele ainda tem que lidar com a filha tentando entender o que está acontecendo e com a mãe, Mary Ann, ficando cada vez mais fragilizada de saúde. E quando a mãe encontra cartas antigas do Dame, cartas que ele escreveu da prisão para Adonis, mas que ela escondeu para protegê-lo, tudo fica mais pesado ainda. Adonis descobre que o amigo tentou se comunicar com ele por anos, mas ele nunca viu nenhuma dessas mensagens. É como se o passado tivesse sido arrancado dele. E ao mesmo tempo, é como se o Dame tivesse sido apagado, sem ter chance de explicar nada. Isso destroça a mente do Adonis. Com o sucesso repentino do Dame, a arrogância dele aumenta. Ele não quer só mostrar que é melhor que Adonis. Ele quer humilhar Adonis. Ele começa a fazer provocações diretas, ataques públicos, jogando a história deles na frente de todo mundo como se fosse novela de escândalo. E isso vai encurralando o Adonis num ponto que ele detesta. O ponto onde ele precisa agir. O peso, a culpa, o medo, a raiva... Tudo isso começa a se misturar, e finalmente Adonis entende que não vai conseguir fugir disso, que essa luta não é sobre boxe, é sobre fechar um capítulo que ficou aberto desde a adolescência. Ele percebe que enquanto não encarar Dame de verdade, ele vai continuar preso nos seus próprios fantasmas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.